Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Então, vamos dar continuidade à nossa aula. Hoje a gente vai conversar um pouco na nossa aula de história sobre a independência do Brasil. Isso mesmo, olha aqui, eu trouxe uma foto para vocês, Dom Pedro I, né? Ele estava à margem do rio Ipiranga, né, em São Paulo. Então, o que foi que aconteceu? Ele deu o grito da independência. O dia do fico, ele disse que o Brasil seria independente, que ele ia ficar aqui no Brasil como regente, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Como eu falei para vocês, o dia da independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro, isso, 7 de setembro de 1822, tá? Nesse dia aconteceu o dia do grito da independência, realizado à margem do rio Ipiranga, em São Paulo, e dado pelo Dom Pedro Alcântara, o futuro Dom Pedro I. Até porque quem reinava na época eram seus pais, né, Dom João VI, Dona Maria, certo? Eles vieram, né, a família real veio de Portugal, tá? Devido a muitas guerras que estavam acontecendo lá, napoleônicas, certo? Então, assim, eles vieram pra cá, né? Ficaram aqui em São Paulo. Então, com essa vinda dos portugueses para cá, houve muitos conflitos, muitas guerras aqui no Brasil devido a essa vinda. Porque Dom João, ele fez muitas transformações aqui no Brasil, tanto na parte cultural, como comercial, como econômica. Então, houve muita resistência em relação a alguns brasileiros devido a essas mudanças para com os portugueses. Então, essas divergências só fizeram aumentar, fortalecer essa questão da independência, porque houve muitas revoluções a partir dessas mudanças que aconteceram com a vinda de Dom João VI, tá certo? Então, Dom João, ele teve que ir novamente para Portugal, tá? Dom Pedro, que na época era Dom Pedro Alcântara e não Dom Pedro I, ele era o filho, né? Na época ele também foi chamado para voltar para Portugal, mas houve uma resistência, os brasileiros não queriam que ele fosse. Então ele resolveu, a partir de várias reuniões, né? Ele decidiu ficar, o dia do fico, né? Ele decidiu ficar no Brasil e libertar o Brasil, né? De Portugal. Então houve a separação. A separação entre Portugal e Brasil, a independência do Brasil, né? O Brasil tornou-se independente, tendo como seu primeiro reinado com Dom Pedro I, que ficou assumindo, né, o reinado aqui no Brasil, tá? Então, assim, foi um marco muito importante, muitas guerras aconteceram, mas brasileiros contra os portugueses, né? A resistência portuguesa. E Dom Pedro casou, né, com Maria Leopoldina, certo? E eles reinaram aqui no Brasil. Então, isso foi um marco importante para a nossa história, certo? Então, não esqueçam, a independência aconteceu às margens do rio Ipiranga, tá certo? Através do grito da independência que Dom Pedro anunciou, né? Além disso, ele anunciou que permaneceria no Brasil, foi o dia do fico. Se o povo quer que eu fique, eu fico. Então, ele não voltou para Portugal, como fez Dom João, ele ficou e assumiu o reinado aqui no Brasil. Em meio a esse fico, essa independência, houve muitas guerras, né, entre Portugal e brasileiros, né, mas sabendo que os brasileiros não estavam querendo essa separação, né, eles só estavam reivindicando coisas que os portugueses estavam querendo fazer que não seria adequado à população, tá? Então, assim, mais a fundo, a história mais a fundo a gente vai ver mais pra frente, quando a gente crescer mais um pouco, que a gente estiver em outras séries, tá? Mas fica aí um marco importante saber desses detalhes da independência do Brasil. Em relação à independência, as atividades estão em folha. Vocês
Mamãe vai imprimir pra vocês, ou então vocês vão escrever no caderno. Mamãe vai conversar mais um pouco sobre a independência. Próxima semana, segunda-feira, é dia da independência do Brasil. Vocês já sabem por quê, né? Por que que isso aconteceu, tá bom? Então aproveitem, bons estudos, façam as atividades com tranquilidade, tá certo? Um beijo, fiquem com Deus.